Antes de iniciar, eu queria fazer uma pergunta para os irmãos. Quem aqui já é membro desse lugar ou de alguma igreja? Pode levantar a mão? Quem aqui não é crente, está visitando a igreja? Amém. Mas todos nós temos chamado, não é verdade? Todos nós temos um chamado. Todos nós temos algo que impulsiona a nossa vida a seguir, né? Seja na nossa vida secular, vamos dizer assim, um trabalho, ou algo que nos direcione, ou uma luz, né, que ilumina a gente a chegar até lá, algo que, sabe, nos tira do nosso, que nos dá ânimo para seguir, para continuar. Porque quando nós temos um chamado, e aí eu falo que as pessoas, no decorrer da sua vida, ela vai encontrando o lugar onde ela se encaixa. Não é isso? Eu trabalho com logística. No decorrer da minha vida, eu fui encaixando a minha vida profissional. E eu fui entendendo que o meu chamado, na minha vida secular, na minha vida profissional, era para aquilo, era para logística. E eu segui em frente, eu fui lá, me preparei, fiz uma faculdade de logística, eu fui estudando, porque eu me interessei pela área e segui em frente. Porque aquilo ali que me impulsionou, sabe? É aquilo ali que me direcionou, que me deu vontade de seguir. E quando nós temos esse direcionamento, esse start que nos impulsiona a seguir, isso é maravilhoso. É maravilhoso porque qualquer coisa que diga o contrário daquilo que você pensa, daquilo que você carrega, não é capaz de te tirar do seu foco. Nada é capaz de tirar você desse direcionamento. Nós, como nós falamos aqui, estamos nesse mês falando de alguns temas relacionados ao ser inabalável. 5 motivos para uma vida inabalável. E hoje nós vamos falar, você precisa viver o seu chamado. Nós falamos na última quinta-feira, foi falado sobre Deus espera isso de nós. E na primeira sexta-feira temos um alvo. Porque é isso, gente. Não tem como você viver uma vida inabalável na presença de Deus se você não tiver foco naquilo que você, no chamado que Deus liberou sobre a sua vida. Ou naquilo que você tem como premissa aí, né, para você alcançar. É importante nós pensarmos que todos nós, temos um chamado. Todos nós, gente. Todos nós temos um chamado. Ah, mas eu não encontrei ainda o meu chamado. Eu não encontrei o meu lugar. Eu não sei aonde eu preciso estar. Eu não sei aonde Deus quer me usar. Eu não sei aonde eu preciso, sabe? Mas se você estiver com Deus, se Deus estiver do seu lado, caminhando contigo, você vai encontrando. Porque Ele é o direcionador, Ele é a luz, Ele é o caminho, Ele é a verdade. É Ele que vai te colocar no lugar aonde você precisa estar. É Ele. É Ele. Por mais que, eu não sei, Deus Ele vai mostrar para você. Deus Ele vai mostrar para você. E eu tenho fé que nessa noite, por mais que nem eu, nem quem está aqui à frente, nem a pessoa que está do seu lado talvez não saiba, nem você mesmo não saiba qual é o seu chamado, nessa noite você vai sair daqui falando, eu sei o meu lugar, eu sei qual é o meu chamado, eu sei para onde o Senhor está me levando.
Eu queria compartilhar com você uma palavra, Atos capítulo 1, versículo 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês, você pode dizer para o teu irmão, fala com ele assim, tem um mais aí. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos, e aí quando nós falamos de discípulos, chamados discípulos, nós lembramos logo daquele episódio em que Jesus ele está passeando à beira do lago e ele encontra alguns pescadores, ele encontra Pedro, alguns outros irmãos, a parentada dele, pessoas que trabalhavam com ele, ali, guardando as suas redes. E a primeira coisa que Jesus ele fala com os discípulos, com Pedro, e fala: volta lá, volta ao mar alto, volta àquele lugar. E aqueles homens ali resolvem seguir Jesus. Jesus fala: olha, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Porque naquele momento, Jesus, estava revelando para os discípulos qual era o chamado deles. Foi naquele momento ali, naquele exato momento, Jesus revelou para aqueles homens ali qual seria o chamado. Vocês foram chamados para serem pescadores de homens. E aí nós lembramos de tudo isso, nós lembramos daquele fato, mas é importante também salientar que no decorrer, enquanto os discípulos caminhavam com Jesus, Jesus operava milagres. À medida que os discípulos caminhavam com Jesus, eles aprendiam com os sermões do Senhor. À medida que eles caminhavam com Jesus, eles iriam tirando as suas dúvidas. Eu caminho, tiro minhas dúvidas. Eu caminho, eu vejo milagre. Eu caminho, eu vejo o Senhor, eu aprendo com Jesus. E o segredo para que nós coloquemos em prática o chamado de Deus na nossa vida primeiramente, caminhar com Jesus. Não tem outra forma. Não tem outra forma. Às vezes nós queremos buscar atalhos, mostrar para o homem que nós estamos aqui. Olha, eu estou aqui, eu estou fazendo, eu estou aqui, eu estou naquele lugar, eu estou no outro lugar. Quando você está num ambiente de trabalho, e aí você precisa mostrar para o seu chefe que você é eficiente, que você... Ok, porque isso é importante mesmo. Mas nós esquecemos que no reino, dentro do reino de Deus, existe um Deus que comanda todas as coisas. A pessoa pelo qual nós precisamos mostrar no ambiente de trabalho é quem? É o chefe, aquele que está na hierarquia, está acima de você. E você precisa realmente mostrar para ele, meu relatório, minhas atividades. Porque se você não mostrar para ele o que você está fazendo, ele não vai saber que você está pronto, talvez, para assumir algo lá na frente. Mas nós, dentro do reino de Deus, a única pessoa que nós precisamos mostrar a nossa obra é para Deus. Porque é dele que vem a recompensa.
É dele que vem todas as coisas. No trabalho é o chefe que está acima, mas aqui nesse lugar, Deus está acima de todos nós. O chefe aqui é ele. Tá? Apesar de ter alguns níveis, né, hierárquicos, é verdade, isso aí é importante para a gente organizar a igreja. Né? Pastores, diáconos, discípulos, é importante para a organização da igreja. Mas quando Deus ele olha aqui para baixo, ele olha todo mundo igual. Ele olha filhos, ele olha servos, ele olha pessoas que têm um chamado. Ele olha para mim e para você e vê pessoas que têm chamado. E a primeira coisa que nós precisamos fazer realmente é caminhar, porque na caminhada nós adquirimos intimidade com o Senhor. A partir do momento que nós caminhamos com o Senhor, nós temos intimidade. E eu queria voltar lá no versículo 4, que diz assim: e comendo com eles, só senta na mesa quem tem intimidade. Só senta na mesa quem tem intimidade. Você não convida qualquer pessoa para... Você não abre a porta da sua casa, alguém está passando na rua e fala assim, ó, vem cá, senta aqui na mesa, vamos jantar. Vamos aqui tomar um café. Alguém faz isso? Se alguém faz aqui, você pode ir para o céu e... Ninguém faz, gente. Porque para sentar à mesa, precisa ter intimidade. Para sentar à mesa, porque na mesa é o lugar onde Deus ele vai falar e vai revelar todos os mistérios. A mesa é lugar de intimidade. Comeram com eles. Quem comeram com eles? Aqueles que já estavam caminhando. Comeram, assentaram à mesa aqueles que já vinham aprendendo. Aqueles que já estavam vivendo milagres. Assentaram-se à mesa os discípulos. Assentaram-se à mesa aqueles que lá outrora foram chamados, estavam pescando e agora estavam começando a ter um deslumbre do seu chamado. Ora, nesse momento, os discípulos ainda não estavam vivendo a plenitude do seu chamado, não. Se você for pegar nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, os discípulos ali ainda não estão vivendo a plenitude do seu chamado. E Jesus, ele senta à mesa. E quando Jesus, ele senta à mesa, Jesus, ele revela aquilo que está oculto, porque na mesa tem revelação, porque na mesa tem comunhão, porque na mesa tem palavra viva. Tem palavra viva. E outra coisa que ele fala, se a gente voltar no versículo 3, ele fala que Jesus ele se apresenta aos seus discípulos com provas incontestáveis. Incontestáveis. Mas para quem que Jesus apresentou provas incontestáveis? Para eles, aqueles que caminhavam com o Senhor. Porque se você caminha com o Senhor, você não tem dúvida de nada. Se você caminha com Deus, por mais que as circunstâncias não sejam favoráveis para você, você não tem dúvidas. Por mais que, quando você olha para o seu chamado, aquilo que o Senhor já colocou, Deus colocou algo no seu coração. Amém? Alguém já tem algo bem sólido daquilo que o Senhor tem falado para você como seu chamado. Não precisa levantar a mão, não. Mas se você tem, você precisa agarrar nisso. E é para esse chamado que Deus ele vai tirar dúvidas dos discípulos. O Senhor ele não vai falar de outras coisas a não ser sobre o chamado deles aqui na terra. Então Jesus ele apresenta provas para não ter dúvidas. Vida de milagre. Vida de provisão. Porque quem tem o chamado de Deus, quem tem já isso firme na sua vida, vive de milagre em milagre. Essas são as provas do Senhor.
Para quem tem um chamado do Senhor, vive de provisão em provisão. A provisão não falta. Mas também, para quem vive o seu chamado, vive de guerra em guerra. Para quem vive do chamado, não tem só apenas flores, né? Não são só flores. Tem as suas guerras, tem os seus períodos de guerra. Mas dentro das guerras que você enfrenta, novamente, se ele caminha do seu lado, você é vencedor. E você não é só vencedor, você é mais do que vencedor. Então, você precisa caminhar com ele, mas também, além das guerras, você também vive de vitória em vitória. Mas tem um louvor que fala assim: haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, né? Haja o que houver. Quando você caminha com ele, quando você está ao lado dele, você pode passar o que você passar, pode ser a maior luta da sua vida. Ele não vai deixar você afogar. Ele vai estar ali ao seu lado. Ele vai estar caminhando contigo. Então, haja o que houver, permaneça firme, fica de pé. Continue olhando para ele, continue ao lado dele, porque ele, quando você senta à mesa, você tem alimento, mas você tem palavra viva. Você tem provisão na terra, mas você tem uma palavra do céu, uma palavra que te fortalece, uma palavra que te mantém de pé. E uma outra coisa que os discípulos ouviram do Senhor naquele diálogo, naquele momento, e isso faz referência à nossa obediência ao Senhor. E fala assim: e deu-lhe esta ordem. Lá no versículo 4, logo no comecinho, que comendo com ele, deu-lhes esta ordem. A palavra de Deus, ela é única. A palavra de Deus é única. Não tem como você pegar... Olha o que ele está falando. E deu-lhe esta ordem. É porque é algo muito específico, sabe? É muito específico. O chamado de Deus para aquele grupo de discípulos ali era muito específico para eles. Então Deus deu uma ordem muito específica para eles, para que eles não se afastassem de Jerusalém. Não se afaste de Jerusalém. Não se afaste de Jerusalém, porque é em Jerusalém que a promessa acontece. É em Jerusalém, quando eles estão reunidos, se você for pegar em Atos capítulo 2, onde eles estão reunidos, que o Espírito Santo desce sobre eles. Mas para isso eles precisavam obedecer. E para que nós possamos viver a promessa de Deus na nossa vida e viver uma vida inabalável na presença de Deus, se não for pela obediência, nós não vamos. Deus, ele dá instruções firmes para eles, exatas para eles. Olha, fique em Jerusalém. Fique em Jerusalém. Tem pessoas que, quando bate um ventozinho, já começa a se preocupar, já começa a sair do seu lugar. Quando vem a primeira luta, a primeira tempestade, começa a sair de Jerusalém. Não, permaneça em Jerusalém, permaneça no lugar da bênção, permaneça no lugar onde o Espírito Santo vai ser derramado sobre a sua vida. É nesse lugar onde Deus ele vai se manifestar, onde a promessa vai se cumprir. Não se afaste de Jerusalém. Fique no centro da vontade dele. Espera um pouco. A promessa de Deus, ela começa em Jerusalém, mas depois ela começa a expandir. Primeiro começa em Jerusalém. E ele fala: mas esperem a promessa do Pai, ao qual vocês ouviram de mim. Eu estou pegando para vocês alguns versículos para detalhar para vocês como Deus ele é lindo, como Deus ele é detalhista.
E quando você ouve uma palavra de Deus, você precisa entender e prestar atenção nas miúças daquilo que Ele está falando. Deus, às vezes, quando a gente escreve uma carta ou manda no WhatsApp, a gente não coloca vírgula, não coloca nada. Mas Deus, Ele se preocupa com cada vírgula. Deus, Ele escreveu uma história para cada um de nós. Todos nós temos uma história. A história que Deus, Ele tem sobre a sua vida, talvez algumas pessoas tenham passado por essas enchentes aí, não terminou nessa enchente. Pessoas que talvez perderam tudo, e nós conhecemos pessoas aqui próximas a nós, mas a promessa de Deus, ela não termina ali. Deus não colocou um ponto final e disse, olha, acabou, não. Deus, Ele tem uma promessa linda para você ainda. Deus tem algo ainda para fazer na sua vida. Permaneça em Jerusalém, calma, calma. Não se desespere. Não começa a sair, olha, eu vou para Emaús. Eu vou sair um pouco, eu vou para Emaús porque eu acho que acabou a esperança, não tem mais. Enquanto você caminha para Emaús, talvez você esteja caminhando agora para Emaús. Enquanto você caminha, Deus, nessa hora, nesse momento, está falando com você. Não espere chegar lá em Emaús e falar, olha, por que o nosso coração não ardia enquanto Ele falava com a gente? O nosso coração não queimava enquanto Ele falava com a gente? Não espere chegar em Emaús para voltar, começa a voltar agora. Começa a voltar porque enquanto você caminha, Deus, Ele é tão lindo, tão maravilhoso, que você está caminhando ao contrário do lugar da sua promessa e Deus está ali falando contigo. Deus está falando contigo, olha, não foi em Jerusalém? Não foi lá? Em outras palavras, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo caminhando para um lugar que não é seu? O que você está fazendo indo para um lugar onde a promessa não vai se cumprir? O que você está fazendo indo para um lugar onde aquilo que eu prometi para a sua vida não vai se cumprir? O lugar do seu chamado é em Jerusalém. Permaneça em Jerusalém. E a palavra fala, esperem a promessa do Pai. Esperem a promessa do Pai. Não, sabe, gente, a palavra é do Pai. A palavra é de Deus. Às vezes, nós estamos no meio e nós ouvimos alguma coisa ali, outra acolá, e nós, será que a promessa de Deus está ali? Será que eu posso sair desse lugar e ir para aquele lugar? Eu acho que, porque está tão parecido, eu quero tanto louvar a Deus, porque me convidaram para ir num lugar, então eu acho que é ali, eu vou lá, eu vou adorar a Deus lá. Quando Deus, Ele quer que você espere, porque Ele quer te usar aqui nesse lugar. Deus está falando, permaneça em Jerusalém, e você quer ir em outros lugares, quer pregar em outros lugares, quer fazer outras coisas em outros lugares. Não quer dizer que você não possa fazer, não, mas ouça a palavra de Deus, ouça a voz de Deus. Entenda. Eu não estou falando que você não deva sair daqui, se alguém te chamar, se você sim. Não. Eu quero que você entenda que o lugar da promessa de Deus na sua vida é o lugar onde Ele já revelou para você. Não tem como você sair, não tem como você sair de Jerusalém. E ele continua, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Olha o que Jesus está falando. Preste atenção naquilo que Jesus está falando agora com os discípulos. João batizou com águas. E aqui tem duas vertentes aqui muito contrárias.
Ele fala, João batizou com água. Foi algo que já aconteceu, que já passou. E agora ele fala, mas vocês serão batizados. Então, Deus ele não descarta tudo aquilo que você viveu na presença dele, mas aquilo que você já viveu até agora, você viveu para o seu crescimento, para aquilo que você precisava passar. Mas desse ponto em diante, tem coisas muito maiores que vai ser realizada na sua vida. Tem coisas muito grandes que Deus ele quer realizar na sua vida. Serão batizados dentro de poucos dias. Eu recebi um videozinho esses dias muito interessante. Estava ali uma pessoa, eram duas repartições, uma pessoa cavando em cima e outra cavando embaixo, procurando pedras preciosas. E aí o de baixo ali cavando, ele encontrou uma pedra preciosa, pequenininha, né, e foi lá e mostrou para o outro que estava em cima. Falou, olha só o que eu encontrei. E aquele que estava cavando ali, ele, caramba, eu também estou buscando a mesma coisa. E é lá, a fonte é lá, e ele desce, ele sai do lugar onde ele está, ele vai lá para baixo e ele começa a cavar. Começa a cavar, e ele passa, vai indo no túnel afora, e a imagem mostra, depois a imagem abre, mostra que em cima tinha muito mais diamantes do que embaixo. Estava muito próximo. Mas só que ele decidiu sair do lugar que era o chamado dele, a promessa dele, sair daquele lugar e ir para o lugar que não era dele. Um lugar que não era dele. Olha, Moisés, ele teve um chamado de Deus. E Deus, ele chama Moisés e fala, Moisés, volta lá para o Egito, porque eu vou usar você para tirar o meu povo da escravidão. Moisés, ele vai, ele é usado, vocês conhecem a palavra, vocês conhecem lá as pragas, 10 pragas, ele sai, atravessa o Mar Vermelho, o povo murmura, mas Moisés ele permanece ali, ele tinha um chamado, ele cumpriu aquilo que o Senhor iria fazer por ele, ou através dele. Mas lá na frente, Moisés, ele não entra na terra, ele entra no monte, ele contempla tudo aquilo que o Senhor havia prometido, mas ele não entra na terra, apenas por uma desobediência. Apenas porque Deus ele fala para Moisés, fala com a rocha, ele não falou com a rocha, ele bate na rocha. E ele não entra na terra. E aí nós estamos falando de coisas muito semelhantes, né? Promessa, chamado. Mas tanto a promessa como o chamado, elas podem ser interrompidas. A gente estava falando isso agora ali. Ela pode ser interrompida na nossa vida. Pode ser interrompida. Se a gente não continuar caminhando conforme Deus ele já determinou para cada um de nós, facilmente nós podemos sair. A promessa de Jesus era para 12 apóstolos, mas nesse momento só tinha 11 ouvindo. Nesse momento só tinha 11, porque um decidiu não seguir até o final. Então, Moisés, ele não chegou, ele não entrou. Eu não vou entrar no mérito se Moisés, ele foi... Claro que Moisés, a Bíblia fala que houve uma guerra ali, né, pelo corpo de Moisés, tal. Então, Moisés, ele teve o lugar com o Senhor, o seu lugar com Deus. Não foi porque lá atrás ele decidiu não fazer que Deus ele fechou os céus para Moisés. Não foi isso que aconteceu. Mas eu queria fazer você pensar o seguinte. Moisés, ele chega até o final. Quando ele chega até o final, a obra de Deus, o reino de Deus precisava continuar. Não é isso? A obra de Deus precisa continuar, o reino de Deus precisa continuar. E quem vai dar continuidade é Josué. Mas aquilo que Josué, ele começa a fazer através do Senhor na vida dele, não vai tirar o mérito daquilo que Moisés fez lá atrás, porque Moisés teve um lugar na história,
Mas também Josué agora tinha algo novo que Deus estava fazendo por ele. Algumas coisas aconteceram semelhantes, né? O Senhor usou Moisés, abriu o Mar Vermelho, né? Josué foi lá, abriu o Jordão. O Senhor usou a vida dele por isso e para isso. Mas algo muito específico no chamado para Josué, que era a conquista das terras. O Senhor chamou Moisés para quê? Para tirar o povo. E Deus ele fez cumprir essa promessa, esse chamado na vida de Moisés. E agora Deus chama Josué para ocupar as terras. Algo muito semelhante está na frente do povo, mas chamados diferentes. Talvez você tenha um chamado muito semelhante ao outro. Talvez você olhe assim, olha, eu queria pregar igual aquele ali, né? Eu queria ser o reteté igual a Pâmela. Mas eu tenho o meu chamado, você tem o seu chamado. Deus tem um jeito de usar você. Amém? Eu queria louvar igual o Alisson aqui. Não, Deus tem um chamado para você. Eu queria louvar igual o Pedro. Não, Deus tem um chamado para você. Deus tem um jeito para você. Deus tem uma forma para você. Deus tem um lugar para você. Não olhe para o lado achando que você precisa copiar o outro para seguir o chamado de Deus. Não, porque Deus tem um chamado para Moisés, mas Deus também tem um chamado para Josué, e Deus tem um chamado para a sua vida. Deus tem um chamado para você. Continua firme aí, continue em Jerusalém. Continue no lugar da promessa. Espere. Espere. No versículo 6, então os que estavam reunidos com Jesus lhes perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Agora preste atenção o que o Senhor está falando. Olha que Jesus está falando, não cabe a vocês. Mas ele não está falando, vocês serão esquecidos. Não, ele está falando, não cabe a vocês saber o tempo e a época. Mas o Pai, olha só, na parte B do versículo, o Pai fixou. O Pai fixou pela sua própria autoridade. O Pai fixou uma promessa. O Pai fixou o seu chamado. O Pai fixou o seu lugar. Não há ninguém nessa terra que vai fazer você sair do lugar se você continuar na presença do Senhor. Se você continuar firme em Jerusalém, se você continuar firme no projeto de Deus na sua vida, porque Deus, um dia, Ele senta com a gente. Se você ainda não teve essa experiência com Deus, um dia Deus, Ele senta com você. Eu estou falando de uma forma metafórica, porque Deus, cada um Ele trata de uma forma diferente. Mas um dia Deus, Ele senta com a gente e desenha um projeto. Deus, Ele desenha um projeto. Deus, Ele fala, Ele mostra para você como que vai ser, como que você vai transitar, como que você vai fazer. Ele mostra os detalhes. Quando Deus, Ele chama Moisés e fala: Moisés, vem aqui no monte que eu vou te mostrar algo para você. Ele mostra o tabernáculo e Ele fala assim: Moisés, faça exatamente conforme eu te mostrei lá no monte. Porque quando nós fazemos exatamente aquilo que o Senhor nos mostra, Deus, Ele manifesta a sua glória no nosso meio. Deus, Ele manifesta a sua glória. Deus, Ele fixou algo na sua vida. O seu tempo está fixado por Deus. A palavra de Deus, ela não volta, gente. A palavra de Deus, ela não, sabe, não é como você colocar algo numa vasilha e logo você troca a vasilha, você derrama, ou num saco furado. Não. A palavra de Deus, quando ela penetra no nosso coração, ela faz algo.
transforma, ela cura, ela liberta. A palavra de Deus, ela é poderosa. Você crê nisso? Você crê que a palavra de Deus ela é poderosa? Ela é poderosa. A palavra de Deus, ela pode fazer, quando nós aceitamos ela dentro do nosso coração, como uma semente, ela faz germinar e faz crescer algo grandioso na sua vida. Nós precisamos apenas obedecer, nós precisamos apenas caminhar com Ele, continuar caminhando com Ele. Continue, mas continue com foco na palavra que Deus ele liberou sobre a sua vida. Tem muitas pessoas que eu conheço nesses últimos dias que estão vivendo por momentos terríveis. Nós falamos da enchente, mas situações também psicológicas. Pessoas que não conseguem encontrar o seu lugar. Não só no lugar ministerialmente falando, não, mas na sua vida. Pessoas que já passam há tanto tempo, mas não sabem o que eu vou fazer, qual vai ser minha profissão. 30, 40, e aí vai subindo e não sabe qual é o seu lugar. Tem muitas pessoas perdidas por aí. Mas assim como aqueles homens que estavam no caminho de Emaús, Deus também está ao nosso lado. Sabe? Quer viver tudo aquilo que Deus prometeu para a sua vida? Você quer viver? Alguém? Você pode levantar sua mão, você pode dar um glória a Deus e falar, eu quero. Você quer viver a promessa de Deus na sua vida? Então você precisa fazer renúncias. Você precisa começar a fazer renúncias. Você precisa entender que muitas vezes você precisa voltar. Moisés, volta lá ao Egito, volta. Volta ao Egito, porque é lá, Moisés. É lá que vai começar. É lá o lugar onde eu vou iniciar o grande projeto. O lugar onde vai iniciar a grande promessa é ali. Mas Moisés, você precisa sair desse lugar, você precisa atravessar o deserto. Deus ele faz o chamado para depois nós vivermos a promessa. Deus ele chama Abraão para depois ele começar a viver promessas na vida dele. Quantas vezes Deus ele não faz isso? Ele manda a gente voltar do nada, né? Quantas vezes Deus ele não já falou comigo, não sei com você, mas quantas vezes eu lancei uma palavra, eu falei algo com alguém, eu precisei lá, oh, meu irmão, me perdoa. E aí você, com aquele seu ego, e você vai e não vai, e você tem que ir lá. Porque Deus ele te quebra. Porque você só consegue avançar em alguns momentos se você voltar lá para Jerusalém e você entender que é lá que você precisa estar. O filho pródigo, ele precisou voltar. Sai. Gasta tudo aquilo que é a promessa de Deus para a vida dele. Ali, na figura do pai. Pai, me dá aquilo que eu tenho como direito, como herança. E ele sai daquele lugar e vai gastar tudo. Mas o pai, ele sempre está lá esperando a sua volta. Sempre ele vai estar lá. Talvez você chegue às barreiras, as maiores barreiras que talvez você encontre para você voltar, não é o pai, são as pessoas. Talvez você encontre barreiras nas pessoas. Olha, você vai voltar para lá mesmo? Te humilharam lá, caçoaram de você, não acreditaram em você, e você vai voltar para lá? Você não tem lugar lá, você não pode estar lá. Mas o pai, gente, o pai, ele está lá esperando. Ele está de braços abertos, esperando você. Doido para que você corra ao encontro dele,
para que você corra e abrace Ele, para você corra e fala, como uma expressão linda daquele jovem quando voltou: Pai, eu quero ser apenas como um dos seus trabalhadores. Ele reconhece. Quando ele fala isso, ele apenas está reconhecendo. Ele reconheceu o que ele fez de errado, ele reconheceu por onde ele passou, que não era o lugar onde ele deveria estar. Mas ele volta e: Pai. Mas o pai: olha, meu filho, eu tenho um lugar melhor para você. Meu filho, eu tenho um lugar à mesa para você. Meu filho, eu tenho um lugar de intimidade para você. Meu filho, eu tenho um lugar de reconhecimento para você. Meu filho, toma aqui, porque você vai ser reconhecido não como um dos meus trabalhadores, você vai ser reconhecido como meu filho. Toma aqui um anel no dedo, toma aqui vestes novas, toma aqui sandálias novas, porque esse meu filho estava morto e reviveu, ele tinha se perdido e foi se achado. E aí quando o pai faz isso, todos começam a olhar e começam a se alegrar. Por que eles começam a se alegrar? Porque se na porta tinha ali o próprio filho questionando, porque agora começam a reconhecer a autoridade que está sobre o pai, também está sobre o filho. A autoridade que o Senhor iria derramar ali em Atos 2 tem sido derramado também até hoje. Sabe aquela viúva, quando começou a derramar o azeite não parava de cair, não parava de cair. O Espírito Santo desde aquele momento começou a derramado e não parou de cair, porque tem lugar para todos nós, tem lugar para você também, meu irmão. Tem lugar para você. Às vezes, para que nós possamos voltar ao lugar de origem, nós precisamos nos humilhar diante do Senhor, não diante dos homens, não. Nem todo mundo vai se alegrar com a promessa se cumprindo na sua vida, mas Deus, Ele tem muita alegria em te receber. Deus, Ele tem um prazer enorme em receber você. Eu não sei quais são as promessas de Deus na sua vida. Eu não sei aquilo que você tem buscado, os seus sonhos. Talvez são tantas coisas que você fale: olha, vai ser mais um ano, mas Deus, Ele tem um ano para você, e o ano é um ano inabalável. Deus, Ele tem um ano para você, e é um ano para você ser inabalável. Você é um profeta de Deus, você é um profeta. Você pode dizer: eu sou um profeta. Pode falar como voz de profeta: eu sou um profeta. Agora procura uma pessoa que você não falou agora e fala: você vai viver um ano inabalável. Mas fala com voz de profeta, sabe? Com o nome de Deus. Vai lá. Isso. Você vai viver um ano inabalável. Creia. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso. O teu lugar não foi esquecido. O teu lugar não foi esquecido. Deus tem o teu lugar. O seu anel, a sua roupa, as suas sandálias, o Pai está esperando só você chegar. É só você chegar, porque Ele vai vestir você.